Olá, boa noite a todos. Dar os últimos retoques aqui, meu lacinho nem apareceu. Deixa eu ver aí se vai aparecer alguém, se tá tudo certo. Deixa eu ver. Vou ver se aqui eu tenho como compartilhar também. Eu não costumo, pessoal, fazer muitas lives. Aliás, eu não costumo fazer live, né? No Face. Então, nem sempre. Toque aonde? Eu fico ainda um pouquinho meio perdida. Mas quem tá chegando, me dá um oi. Eu não tô conseguindo ver a mensagem de vocês. Cadê os comentários aqui? Já estamos no nosso horário marcado. Agora apareceu um oi aqui. Bem-vinda, Vanusa. Bem-vindo todos vocês. Estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Tá aparecendo aí tudo direitinho. Meu lacinho não tá aqui aparecendo pra você. Vamos esperar mais um minutinho para começarmos. Tava ali na correria preparando o lanche para o filhotinho. Eu tenho 3 filhos e o menor tem 8 anos, né? Foi o responsável por eu ter criado o livro O Monstrinho Cruque, o monstrinho da crueldade, que já eu vou estar falando com vocês sobre ele. Ai, que bom, Vanusa, que vocês estão ouvindo bem, tá tudo certo. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Então, gente, quem não me conhece, me chamo Jeane Cruz, sou professora, né? Primeira profissão, assim, legal, né, que eu tenho. Então, foi de ser professora, algo que eu amo muito, né? Algo, assim, que tá muito no meu coração, né, que o Senhor me deu. E também sou escritora, tá? E pela misericórdia de Deus também, né? Esse dom de escrever eu tive desde criança, já escrevia, né? Voava ali no mundo da imaginação. Fui uma menina que não tive livros, porque meu pai não tinha condições de comprar livro para mim. E eu era encantada pelos livros, né? E hoje nós vamos falar, o nosso tema é sobre literatura preventiva, né? Como usar a literatura como forma de prevenção. Então, a paz do Senhor para você, né, que está chegando aí, que é evangélica, né? Para você que não é, a paz também, né? Fique à vontade, se tiver alguma pergunta, né, pode fazer. Eu não costumo ficar lendo, gente, não é porque eu não gosto de dar atenção, não, é porque eu sou míope mesmo. Então, pra ficar lendo, eu tenho que parar e ficar olhando, tá? E vocês me perdoam. Então, eu não vou demorar muito, né? Cheguei agora do trabalho, acredito que vocês também estão cansadas, mas agradeço pelo convite da tia Nilza. Perdão, por estar aqui nessa noite falando sobre esse assunto, né? E quero começar já conversando com vocês. Como que eu posso estar usando a literatura como instrumento de prevenção, seja para qualquer que seja o assunto? Em primeiro lugar, você tem que buscar encantar os seus alunos e os seus filhos. Para você que é só mãe, ou para você que é tia da salinha, ou para você que é professora, você precisa trazer dentro dele esse desejo pela leitura, fazer com que ele fique encantado pelos livros, assim como eu era encantada pelos livros. O único livro que tinha quando criança era a Bíblia, né? Era sempre foi mais acessível, e eu li as histórias assim, lembro o quanto eu ficava apaixonada, né, pela Bíblia.
E quando eu tive a oportunidade de conhecer outros livros, meu Deus, então eu fiquei mais encantada ainda. Eu lembro que o primeiro livro que eu conheci, assim, secular, foi O Menino Marrom de Ziraldo, né? Até hoje sou apaixonada pela literatura de Ziraldo. Era da minha avó, ela não deixava a gente tocar, ela também era professora, não deixava a gente tocar na literatura dela. E aí, aquilo, você sabe que quando você proíbe uma criança de alguma coisa, né, acende mais ainda o desejo pela proibição, né? Então eu ficava ali encantada, porque tinha um armário de vidro todo trancado, e eu ali esperando uma oportunidade para pegar aquele livro para ler. Né? Fui uma criança que tive muita dificuldade de leitura, porque tem dislexia, quem é professora que sabe. Quem é dislexo sabe como é difícil ter dislexia, então eu fui alfabetizada com 8 anos. Tinha tudo para não ter paixão pela leitura, né? A única literatura que a gente tinha oportunidade de ter era as histórias em quadrinhos do Maurício de Souza, né? Da Turma da Mônica. E ali eu viajava naquelas histórias. Bem, e vim cair na área da educação, né? Já atuava como professora de escolinha na igreja, da salinha das crianças na igreja. E aí Deus me deu a oportunidade de primeiro fazer história, né? E depois eu cursei pedagogia, né? E hoje estou aqui 18 anos de carreira. E como veio, né, essa descoberta toda de trabalhar literatura como esse ponto de prevenção? Hoje eu tenho um projeto que se chama Char de Prevenção. Acredito que vocês, quem acompanhou aí o ano passado, né, viram que eu falei sobre A Menina Flor, que é um livro que fala sobre prevenção de abuso sexual infantil, e a Festa do Chá. Eu tenho esse projeto já faz 5 anos, né? Eu estou hoje em Luiz Eduardo Magalhães, já vai fazer 11 anos que estamos aqui. E aí Deus me deu a ideia de trabalhar prevenção com esse livro, Prevenção de Abuso Sexual Infantil. Então, eu chego nas escolas, em igrejas, em praças, em ONGs, né, na comunidade, aonde eu tiver oportunidade, né, de falar. Eu tenho o semáforo do toque, tenho as bonequinhas, a bonequinha que eu mandei fazer, né? E aí, primeiro, eu começo a falar sobre higiene, tá? Higiene corporal, o cuidado que devemos ter com o nosso corpo, ó, todos os utensílios que a gente precisa usar para deixar o nosso corpinho cheiroso, livre de germes, de bactérias, né, de maus odores. E aí eu ensino as crianças como cuidar do seu corpo. Então isso vai prevenir doença, isso vai prevenir, né, que ela fique compartilhando as coisas delas com outras pessoas, prevenir piolho, por exemplo, eu ensino isso para elas. E no final eu falo, né, que existe uma parte do nosso corpo que ela precisa de muito cuidado, carinho e atenção, e que ninguém deve ficar tocando, ninguém deve mexer, né, fazendo carinho estranho. E aqui, ó, de uma maneira bem sutil, bem singela para os menores, né, eu começo a falar de prevenção ao abuso sexual infantil. Depois, logo, as meninas voltam a brincar. Então, assim, como que eu vou fazer um projeto desse na escola? Como que eu vou fazer um projeto desse na igreja? Na minha igreja, quando eu tenho oportunidade de trabalhar, agora mesmo nós vamos marcar para a Semana da Criança um chá de prevenção. Hoje, eu prefiro que vá meninos e meninas, tá? Os dois juntos, sim. Porque eu começo a falar sobre Adão e Eva, sobre a criação do mundo, sobre o corpo do homem, o corpo da mulher, a diferença de cada um, que Deus criou o homem para a mulher para o homem, mas que o homem precisa respeitar a mulher, ou seja, os meninos precisam respeitar as meninas, né? Não deve agarrá-la, beijá-la, tocar aonde não devia. Mostro o semáforo do toque, falo também para os meninos sobre a higiene com o corpo, né? Porque os meninos são um pouco mais relaxados. E aí eu costumo dividir a turma
quando eu preciso falar para adolescentes. Quando tem muito adolescente, aí eu peço para dividir a turma, porque aí eu vou falar de puberdade, né? Vou falar que há um período no nosso corpo que passa por mudança, que os odores ficam, né? Assim também com os meninos, com a faixa etária aí de uns 11 anos, né? Pra cima de 11 a 16, dá pra gente fazer. E vou falar de puberdade. Então, vou falar de pelos pubianos, eu vou falar de depilação, para as meninas, da menstruação, do absorvente. Inclusive, toda vez que nós fazemos essa ação, graças a Deus, agora no mês da criança, nós vamos atuar o mês todo, a gente monta um kit de higiene, com escova, pasta, sabonete, para as meninas maiores, absorvente, né? Para as menores. Ah! A minha gatinha querendo participar, Jesus, puxando os fios. Sai, mulher. Oh, Deus. Já ela pulando no meu colo. Ai, meu Jesus, deixa eu colocar aqui. Olha, conseguiu arrancar o fone. Essas gatinhas são uma vez. E aí a gente entrega, né? As menorzinhas vai xuxinha, né? Kit de higiene para as mãos também, né? A lixinha e tal. Então, é uma maneira da gente prevenir contra doença, contra gravidez na adolescência, né, contra namoro precoce e, claro, prevenção ao abuso sexual infantil. Então, você precisa saber como que o que é que você vai querer trabalhar, qual é o assunto que você vai querer trabalhar, prevenir com uma literatura, porque existe diversas literaturas para diversas problemáticas. Por exemplo, você está percebendo que na sua turma, ou até, como postar o link? Tá convidando, né, tia Lu? Uma mãe me procurou e falou assim: tia G, eu não sei mais o que eu faço, porque meu filho, apesar de ser criança, ele é muito preconceituoso, eu percebo atos racistas, na minha casa ninguém fala isso, eu sempre ensinei, eu não sei mais o que eu faço. Então eu até tive uma ideia e procurei ver se com os livros, porque ele é pequeno, acho que tinha 7, 8 anos, se com os livros eu consigo ajudar o meu filho a trabalhar essa questão do preconceito. Eu falei, olha, com certeza. Todo livro ele passa uma mensagem, né? Todo livro você vai trabalhar aquilo que você acha que é mais urgente para a sua turma ou para o seu filho. Aí eu indiquei a ela um livro aqui que eu amo, que foi a minha segunda publicação. Ó, O Branco de Neve. Pessoal, sempre veja indicações e também leia os livros que você vai comprar. Se você tiver a oportunidade de ir na biblioteca ou estiver ao vivo, para um pouquinho, leia a sinopse, tá? Antes de você comprar, tem muito livro também que ensina muitas coisas erradas, né? Principalmente nesse século XXI, todo dia a gente está vendo uma barbaridade acontecendo. Esse livro aqui, primeiro que ele já vai falar da cultura africana, né? Ó, os elementos africanos, as roupas, tá? As cores, a savana africana. Então, eu quis mostrar nesse livro a beleza que a África tem. Ó, as cores, a cultura, o diferencial que a África tem. Esse livro diz assim, ó: era uma vez um rei e uma rainha africanos, negros africanos, que estava aguardando ansiosamente a chegada de um príncipe. Mas olha a cara de espanto, de assustado de toda a comunidade quando o bebê nasce. O rei e a rainha, que estavam aguardando o herdeiro do trono, tem um bebê albino. Gente, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. A gente subestima muito as crianças, né? E eu lancei esse livro na Bienal de Brasília.
E quando eu terminei, eu fiz uma contação de história linda, vestida de africana, com turbante e tal. Aí uma criancinha, eu deveria ter uns 7 anos mais ou menos, aí ele falou assim pra mim: ô tia, o pai é negro, né? Eu falei: é. A mãe é negra, não é? É. E o bebê é branquinho? Falei: branquíssimo. Tão branco que a cor dos seus cabelos são brancos, as sobrancelhas é branco, cílios é branco. Aí ele disse: mas como, tia? O pai e a mãe preto e o filho branco? Eu falei: para você ver o tanto que Deus nos ama todos nós. Somos irmãos de sangue e isso para Deus não tem diferença nenhuma. O sangue que corre aqui, ó, é o mesmo que corre aí, independente da cor. E Deus fez sair um branquinho da barriga de uma mamãe negra, preta. Aí ele parou e falou assim: uau, tia, o seu livro é genial. Ele entendeu a mensagem. Olha, Galgal, ele entendeu, né, a lição que eu estava querendo passar com esse livro, justamente trabalhar a inclusão. Aqui no final eu faço uma dedicatória para as crianças albinas da Tanzânia, que são protegidas pela ONU. E a gente sabe que o final deles não é um final feliz, como aconteceu com o Branco de Neve, né? As crianças sofrem preconceito, discriminação, e esses assuntos precisam ser trabalhados com as nossas crianças. Então eu dei sugestão para essa mãe e falei: ó, fala para o teu filho, né, sobre como é bom ser diferente. Fala para ele o quanto o outro é lindo. Mostra, né, outras culturas. Eles me perguntaram aqui. As crianças me perguntam quando eu trabalho na escola: tio, por que eles são carecas? E as mulheres? Por que as mulheres são carecas? Todo mundo careca. Porque eles acham bonito ser careca. Eles raspam a cabeça. As mulheres também raspam as cabeças. Eles acham bonito, né? É o gosto deles. Então eles acham bonito, ó. Coloca uns enfeites e eles acham bonito. Faz parte da cultura. Então eles perguntam muitas coisas. E a gente precisa prevenir, sabe? Eu acho que a infância, a primeira infância, é a idade mais importante, né, mais necessária que a gente tem para ensinar, para aproveitar essa mentezinha que está aí em pleno desenvolvimento, para prevenir, né, sobre diversas coisas. O outro livro de prevenção ao abuso sexual infantil, né, essa comunidade aqui do Face também conhece. Oh, meu Jesus. Oi, gente, que aparecer. Oh, Senhor. Vai, minha irmã. É A Menina Flor. Gente, a maioria dos meus livros, eles têm projeto político-pedagógico, igual o Monstrinho Clube, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem tarefa, tem atividade de colorir, tem música, tem vídeo. Então, dá para você explorar o livro. Não faça só uma leitura com teu filho e acabou, com os teus alunos e acabou. Não, explore o livro, faça um projeto literário, tá? Explore os personagens, explore o ambiente, explore os adjetivos, tá? Então a flor, né, que vai contar a história de uma florzinha, cadê ela? Que estava ali no jardim, e vai chegar uma erva daninha. É um livro muito especial, né? Eu costumo fazer a contação de história dela mais para as adolescentes, mas também conto para as pequenas. É só o jeito de contar, né, que diferencia. E ela vai ser tocada aí, ó, como não devia, tá? Por essa erva daninha, que vai pedir segredo. Olha lá, meu Deus, gente. Tanto que eu recebo de testemunho desse livro, olha, é inacreditável o tanto de relato que a gente recebe, né? E aí, apenas com a chegada do jardineiro, ele vai perceber, né, a dor
que essa florzinha estava sofrendo, esse abuso que ela estava sofrendo. E aí ele vai cuidar, ele vai tratar de toda a família, né? Vai curar essa ferida. E a erva daninha vai ter o que merecia, né? Será punido. Então esse livro, ele além da história que a gente explora bastante, aí você vem com as maiores que já sabem, né, ler, escrever, tem atividade específica. Ela tem música para quem sabe cantar e tocar, que eu ainda não gravei a canção. Tem os 10 passos para a prevenção. Você precisa trabalhar os 10 passos com seus filhos, com seus alunos. Inclusive, eu passo as atividades no WhatsApp, sempre para as professoras quando compro os livros. Para as maiores que já sabem escrever, ó, tem atividade de interpretação textual. E para as menores tem a atividade da bonequinha, montar a bonequinha em 3D. E tem também o semáforo do toque. E tem filminho. Então, gente, é um projeto completo, tá? E com ela, claro, ela já tem um conteúdo específico que eu vou trabalhar, que é prevenção de abuso sexual infantil. Diferente da festa do chá, que a gente também trabalha a higiene, né? Prevenir doenças, outras coisas. A Flor, ela só vai falar mesmo de prevenção. Então, assim, você precisa saber a necessidade da sua turma, a necessidade da sua criança, né? O que é que essa turma está precisando mais? A minha turminha está precisando ser mais caridosos, está precisando ser mais generosos. Eles precisam aprender a compartilhar. Então, eu vou procurar histórias, vou fazer projetos. Se você quer fazer na salinha das crianças, você pode muito bem adaptar. Meus livros, inclusive, são adotados por muitas escolas cristãs, né? Escolas de princípio. Tenho aqui também aquela escola, meu Deus, presbiteriana, a rede Mackenzie, né? Adotaram todos, graças a Deus, porque são livros que tratam princípios, valores e não tem medo nenhum de você trabalhar na igreja, na escola, porque já vem princípios ali dentro. Por exemplo, ó, o Tesouro da Fazenda do Vovô, a Igreja Presbiteriana Renovada fez um projeto com esse livro. Como que as meninas fizeram? Trabalharam passo a passo dele, porque primeiro ele vai falar dos avós, né? Um projeto diferente, fala dos avós. E aí ele vai falar de toda a riqueza que tem na fazenda, né? O vovô Francisco, ele mora na fazenda. Vai falar dos animais da fazenda. Para os pequenininhos fica lindo demais, né? Eles amam. Então, todos os bichinhos e as funções desses bichinhos. E depois vai entrar, ó, a galinhazinha eles amam, né? Depois entra a vovó com a comida da fazenda, né? Com as receitinhas. E vem o vovô, ó, o que o vovô mais gosta de receber a visita dos netinhos. E olha o que é que o vovô gosta, ó. De ler a palavra para eles. E o vovô tem algo muito especial, né? Um tesouro, o nome do livro é O Tesouro da Fazenda do Vovô. E esse tesouro vai ser a plantação de morango que ele tem. E através dessa plantação de morango, ele vai falar do plano de salvação através do moranguinho. Esse livro já tem uns 4 anos já. É muito lindo. E aí eles trabalharam com as crianças, ó, porque tem todo o plano, tá? Porque começa da flor, o plano da salvação. Aí vai para as folhas e para os frutos. Tem música também, atividade de colorir, né? Inclusive essa semana já tem uma escola que já comunicou que vai fazer o projeto. E aí o que as meninas fizeram na igreja? Trabalharam o mês inteiro o livro e foram fazendo várias atividades, né? Porque assim, a igreja tem culto 4 vezes na semana, tinha o culto de domingo, o culto de terça-feira, o culto de sexta, se não me falha a memória, e sábado, que era com jovens. Então as crianças que iam ficavam assim, né, oscilando. E no culto de estudo para os adultos, como elas já faziam a escola bíblica com as crianças, elas queriam algo diferente para trabalhar, né, no estudo. E aí elas tiveram essa ideia
né, de trabalhar com literatura, achei maravilhoso. Depois elas fizeram a culminância do projeto, levaram as comidinhas da fazenda, montaram os bichinhos, as crianças foram vestidas de caipira, né, então foi a festa da fazenda, colocaram os morangos, a coisa mais linda, levaram receitas com morango, né, e aí fizeram aquela grande festa e destacaram o plano da salvação. Então nada te impede de você, né, fazer essa junção da palavra de Deus com uma literatura, né? Você trabalha aí princípios e valores, respeito aos mais velhos, respeito aos animais, né, respeito à natureza. Olha quanta coisa você pode explorar em um livro, né? O livro, ele tem diversas funções. Uma das funções é fazer com que amplie o vocabulário, né? Você ampliando esse vocabulário, você vai saber como falar melhor, como ministrar melhor, né? Como conversar com as pessoas, você vai conhecer palavras novas. O livro também tem a função terapêutica, tá? Então ele relaxa, é comprovado cientificamente, é um exercício terapêutico, tá? Então você relaxa no momento que você está lendo o livro físico. Você mexe com todos os sentidos, tá? Cheirinho de livro novo é tudo de bom, né? Você sente até o gostinho quando você fala do morango, a boca começa até a salivar, porque a sua imaginação é aflorada, né? Vai longe. Então, você ver primeiro, né? Primeiro passo é você detectar a necessidade do seu aluno ou do seu filho de aprender alguma coisa, né? Aquilo que está mais aflorado. Claro que o que você puder explorar com ele, por exemplo, ó, A Casa de Farinha. Foi o meu 4º livro. Lancei ele na Bienal de Fortaleza. A Casa de Farinha, ele vai falar sobre cultura. Ele vai falar de patrimônio cultural e material do Brasil, que é uma cultura do nordestino. Eu, como uma boa nordestina, não podia deixar de destacar a minha cultura. E aí eu trouxe memória, história e memória sobre algo que eu vivi quando criança, né? Então você também pode trabalhar isso com eles, começar a trabalhar árvore genealógica, né? Trabalha fugiu a palavra, profissões da família, né? A sua família trabalhou com o quê? Né? A vida toda, pesquisa, trazer fotografias, né? É um objeto antigo, gente. Isso é muito gostoso, tá? Isso além de aprimorar o conhecimento das crianças, você também vai fazer um trabalho de socialização, dele compartilhar um pouco da vida dele com você, de você compartilhar um pouco da sua experiência com ele. Isso é muito bom, ó. A literatura, ela traz laços. Ela traz laços. Você pode montar um clube literário. Você pode colocar uma rodinha, por exemplo, uma atividade para casa, fazer a sacolinha literária, enviar para casa para que a família pesquise, né? Leia com a criança. Ei, se você não ler na frente do teu filho, da tua filha, ele não será um bom leitor. A probabilidade é muito grande dele não ser um bom leitor. Professora, se você não trabalha literatura na sala de aula, com as tuas crianças, lendo com ela, para ela, ouvindo o feedback do que... E aí, o que é que você achou dessa história? O que é que você achou dos personagens? Qual é o seu ponto de vista? Vamos reescrever essa história? Se fosse você que tivesse escrito ali o Branco de Neve, como você faria o final? Como você faria o início? Vamos recriar. Gente, olha quanta coisa você vai extrair dessa criança. As nossas crianças hoje estão muito introvertidas, né? Elas até podem estar fazendo barulho na sala. Barulho. Mas elas não estão sendo nem ouvidas, que a gente escuta a zoada. Mas muitas das vezes a gente não escuta o chamado da alma. Né? Existe uma historinha que eu contei essa semana para os meus alunos, de um pai que estava na esquina esperando uma carona com o filho, e tinham vindo da feira, e ele descansou
em uma árvore e falava para o filho: quando estiver se aproximando uma condução, me desperte. Então, toda vez que estava aproximando uma condução, o filho ia lá e falava: pai, levanta que está vindo uma carona aí. E o pai ouvia e falava assim: não, essa carona não nos serve. Essa carona não vai nos ajudar, não vai ser útil. E de repente veio ao longe uma carona que fazia muito barulho. O filho nem precisou despertar o pai já acordou e falou: vamos, porque essa é a carona que precisávamos. Então o filho pergunta: por que, pai? O senhor acha que essa é a carona que precisávamos? Ah, meu filho, porque o que está vindo aí é uma carroça vazia. E somente uma carroça vazia poderá nos dar uma carona, porque o animal não vai estar sobrecarregado. Mas, pai, como que o senhor sabe que essa carroça é vazia? Meu filho, porque somente uma carroça vazia faz tanto barulho. Assim somos nós. Quanto mais vazia a mente, mais barulho fazemos. Tá? Porque nós queremos chamar a atenção. Queremos que as pessoas olhem para nós e enxerguem, ó, lá dentro. Estamos no Setembro Amarelo. Mês de prevenção ao suicídio. Ai, professora, mas isso é um assunto muito difícil. Como que eu vou trabalhar a prevenção ao suicídio na minha escola, com meus alunos? Não vou falar de suicídio com os alunos. Você não precisa falar do suicídio propriamente dito, mas você precisa falar do controle das emoções. Nossas emoções, ó. Lançamento fresquinho esse. Foi lançado esse ano. Você precisa ensinar para as suas crianças o que são emoções saudáveis e não saudáveis. E como controlar essas emoções? Aqui é a historinha do Theo, que fica observando a sua irmã adolescente. Ouvi muita mãe comprar e falar assim: eu preciso, pelo amor de Deus, na minha casa, gente, tem uma criança, um adolescente, eu não aguento mais. E aí eles compraram. Então ele observa a irmãzinha adolescente dele e ele vê a mudança de humor dela, ó. Ela já chega gritando da escola, chega nervosa, brava. Mais tarde ela estava calma, dava para perceber, pois estava sorrindo e até se balançando na rede. E quando a gente fica calmo, dá até para meditar. E ela calminha ali agora, ó, feliz da vida. E então ela vai começando a mudar de humor. À noite já estava mudada, com uma cara triste, parece até que tinha chorado. E quando a gente fica triste, a gente não quer ver ninguém, a gente só quer chorar. Olha que coisa mais linda, a carinha dela chorando, né? E aí ele vai destacando. Essa aqui é legal. O telefone tocou e ela ficou alegre. Logo começou a sorrir. Nem parecia a mesma pessoa que estava triste. Até dançar ela dançou. Isso aconteceu depois que ela recebeu a ligação. Depois que ela recebeu uma ligação. A Ana ficou com uma cara estranha. Eu não sei não, viu? O que será que ela está sentindo? Eu só sei que ela estava com uma cara de boba e suspirando fundo. Isso acontece todas as vezes que ela atende a ligação do Carlão. O que será que ela está sentindo? A irmãzinha está ficando apaixonada, né? Aí a mamãe começa a explicar para ele, ó. Filho, você precisa respeitar as emoções da sua irmã. A sua irmã está passando por uma fase de mudança, de hormônios, né? Então ela fica mais nervosa. Sempre, as crianças sempre falam isso. Sempre elas falam isso. Gente, eu sou professora há 18 anos. Eles vão compartilhar tudo da vida deles. Papais, vocês guardem seus segredos muito bem escondidos. Porque os seus filhos vão contar tudo para a professora. Quer ver coisa quando a gente conta história. Aí eles começam a dizer: meu irmão é assim, a minha irmã é assim, meu irmão mais velho é assim, ele é irritado, ele é nervoso, ele é isso, ele é aquilo. E aí você começa a dizer: olha, mudança de hormônio, a pessoa fica sensível. A menina tem o período que ela tá ali de TPM. Então você precisa explicar isso para a criança. E aí a mamãe começa a dizer: você precisa organizar as suas emoções. E aqui eu coloquei uma sugestão que você pode trabalhar com as suas crianças, de pegar a caixinha de sapato, colocar nas cores específicas que eu coloquei aqui. A tristeza eu coloquei com azulzinho meio acinzentado,
A alegria coloquei de verde, a raiva vermelho, né? Sempre o vermelho, porque a gente fica avermelhadinho quando tá com raiva. A calma eu coloquei um lilazinho e a felicidade é um azul mais vivo. Então, dentro dessas caixinhas eu coloco fotografias, imagens, objetos que eles possam apalpar e coisas que a gente vai descobrir, trabalhar. O que é que traz alegria, o que é que traz tristeza, o que é que te traz calmaria, né? E é um projetão que não dá para fazer correndo com menos de um mês. Não dá. E aí a mamãe explica, ó, que os jogos também traz descontrole emocional. Olha aí, você trabalhar com suas crianças, há tempo para todas as coisas. Lembra, Theo, que quando você fica no jogo, você fica descontrolado, Theo. Quando você ganha, você fica feliz, mas quando você perde, você quer até quebrar o videogame, meu filho. Lembra disso? Ó, aí você muda de humor rápido quando você passa de fase. Então você tem que saber controlar suas emoções. Aí veio uma gracinha que eu fiz no final. Eu assisti uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que ele disse que o homem tem a caixa do nada, né? Lembra dessa aí, gente? Ô, gente, vocês estão escrevendo tanta coisa, eu tô aqui a míope aqui sem enxergar direito. O pastor Cláudio Duarte disse que a mulher, as ideias não são organizadas, fica tudo aqui, aí a gente fala de tudo. A gente, enquanto marido, a gente fala da torneira que quebrou, a gente fala do problema no trabalho, a gente fala do filho que não fez a tarefa, então a gente joga tudo. E ele, tem hora que ele tá aqui, ó, você falando e ele aqui, ó. Aí você fala, tá pensando o quê? Tá fazendo o quê? Ele vai dizer, eu nada. E realmente ele está dentro da caixa do nada, segundo o pastor Cláudio Duarte. E aí eu escrevi, ó, gente, eu coloquei o Theo aqui na caixinha do nada, coisa mais linda, gente, ó. Eu também adoro usar a minha caixa do nada. É isso mesmo. A mamãe falou que todo homem tem uma caixa do nada. A gente entra dentro dela e fica ali por minutos e até por horas. Eu acho que o papai também usa a caixa do nada quando a mamãe fica brava com ele. Penso que eu já sou um homem grande e já sei controlar as minhas emoções. Tão lindo! Então, assim, pronto, posso trabalhar, né? O Setembro Amarelo. Posso trabalhar a prevenção com isso aqui. Por quê? Eu vou trabalhar o controle das emoções. Eu vou falar para minha criança, você precisa aproveitar o momento, né? Outro livrinho que dá pra gente trabalhar, Setembro Amarelo, prevenção, autoestima, sobre as rodas de Rubens. Eu sou suspeita a falar, né, gente? O que eu for falar aqui, e olha que eu tenho um monte de livro ali, eu só trouxe os meus porque o tempo não dá. Rubens é um menininho cadeirante, né? E que ele, por falta de vacinação adequada, ele teve essa enfermidade. E agora ele fica, né, triste, deprimido, porque, ó, lá dentro de casa, ó, preso, porque agora ele se tornou uma criança cadeirante. Mas da casa dele, ele começa a analisar os problemas sociais. Olha que coisa linda que a gente pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive na nossa igreja. Ele percebe, ó, que tem crianças moradoras de rua. Ele percebe que tem crianças que estão ali com seus pais, brincando no parque, mas não tem atenção, que a atenção maior tem os celulares. Ele percebe que tem crianças que para se alimentar precisa pedir, né? Precisa pedir o pão de cada dia. Ele percebe animais abandonados. Então, o Rubens começa a chamar a atenção para os problemas sociais. Então, ele começa... Isso aqui está excelente para esse mês, ó. Excelente. Então, ele começa a pensar, meu Deus, né? Eu preciso parar de murmurar. Eu preciso agradecer. Essa parte que eu mais amo. Olha que gracinha, ele aqui com a mamãe, ó. Vou ler para vocês essa parte. Foi aí que ele viu que tinha uma família para amar. Viu que tinha um lar para repousar. Viu que tinha comida para comer. E viu que tinha sono para dormir. Viu que era a criança mais rica da terra, pois tinha tesouros que ninguém pode imaginar, como enxergar, ouvir, falar. Então Rubens parou de murmurar, né?
E quantas das vezes a gente fica deprimido, a gente fica triste, a gente fica angustiado, porque não está sendo gerado em nós o sentimento de gratidão. Nós precisamos ser gratos por tudo que temos, pelo que o Senhor nos deu. Por mais que esteja passando por uma luta, por um desafio como o Rubens, né? E sobre as suas rodas, ele é feliz. Olha aí, mesmo com a sua dificuldade, você precisa ser feliz, né? Achar um jeito ainda de ser útil, que vai acontecer com o Rubens. E agradece diariamente pelo que tem. Mas Rubens tomou uma decisão. A carinha dele de feliz, que coisa linda. Ele não quer ser feliz sozinho. Por onde ele passar, ele vai levar, o plano da salvação. Ele vai falar do amor de Deus. Ele vai falar, do pecado. Aqui, excelente para esse mês, gente. E a tristeza aí, a depressão. Excelente, ele abraçando Jesus, tá? Então ele vai levar o plano da salvação de Deus. Ele fala sobre o plano completo na linguagem dele. E aqui ele sai visitando os hospitais, outras crianças cegas, cadeirantes, né, crianças que estão internadas. Ele sai levando o plano do amor de Deus. Então, assim, deixa eu falar sobre o Monstrinho Crook. O Monstrinho Crook, ou Monstrinho Crook, presta bem atenção, é o livro que bate recorde de vendas. E não é porque eu faço propaganda dele, não. Eu faço propaganda de todo mundo, esquece do meu primogênito. Esse foi o primeira bênção que Deus me deu. O meu filho caçula, ele estava numa fase muito teimoso, desobediente, mentiroso. Aprontava lá na escola. E aí a professora falava, Gel, o Gabriel fez isso, fez aquilo. Eu conversava, ela tá mentindo, é mentira dela. Bem aquela fasezinha abençoada, acho que ele tinha uns 4 para 5 anos. E toda noite eu lia uma história para ele. Eu sempre fiz isso com todos os filhos. Eu tenho 3, né? Uma já está com 19, outro 17. E sempre fiz isso com eles. É uma memória afetiva que eles vão ter para o resto da vida. A mamãe contando história para eles quando criança. Lendo os livrinhos para eles. Fica a dica para você, viu, mamãe? O que é que seu filho vai lembrar de você? Né? E aí o Gabi, eu sempre contava história para ele. Aí teve um dia que ele falou assim, mãe, eu quero uma história nova. E foi bem aquela semana que ele tava uma benção. Eu falei, meu filho, cheguei agora do trabalho, tô tão cansada. Eu não vou levantar para procurar livro nenhum, não. Eu sei que tem livro novo aí que a gente ainda não leu, mas eu tô cansada, meu filho. Aí ele falou, não, mãe, conta uma história nova pra mim. Isso já deitada na cama. Eu falei, tá bom. Vou lembrar de uma história aqui que eu nunca contei pra você. Aí pensei, falei, Jesus, me dá uma história. E veio essa história. Era uma vez um menininho, tá? Que na frente da mamãe, ele era um anjinho. Na frente da mamãe, ele se comportava, ele obedecia. Aquele típico que aprontava e dizia, eu não fiz. E a mamãe olha e fala, meu filhinho não ia fazer isso, né? Mas a mamãe de Luke sempre alertava ele assim, filho, cuidado com as suas ações, cuidado com o que você faz, porque o monstrinho Crook é o monstro da crueldade. Se você mentir e se você der atenção a ele, ele vai entrar no seu coração e vai fazer morada. Lembra de alguma passagem bíblica com isso? Lembrou de alguma passagem bíblica? No livro de Salmos diz assim, que o coração, o homem já nasce com o coração, o quê? Inclinado para o mal. Lembra? E através de quê? Que começa a entrar o pecado, a mentira, o pecado, o mal dentro de você, através da mentira.
Esse foi o grande problema de Luke. Ele começa a mentir na frente da mãe e um anjinho. Quando ele chegava na escola, ó, terrível. Gente, as crianças amam esse livro. E sabe por que amam? Por causa de 2 elementos literários que tem. O primeiro, elas se identificam. Então, da faixa etária de 4 a 7, 6 anos, eles amam este livro. E o segundo elemento, o elemento surpresa, né? O monstrinho. O monstrinho existe justamente, isso é ciência. Quem não estudou, estude e pesquisa um pouquinho. Essa faixa etária vai gostar de coisas, de monstros gigantes, labirintos. Eles gostam, é curioso para eles, tá? Então é por isso que eles amam. E aí, quando o Luke vacila, ele menos espera, o monstrinho entra dentro do seu coração. A aparência do monstro, gente, não aparenta nada que você conheça, tá? Olha os dentões, eles amam essa página. E olha que eu falei assim, eu mesmo sendo professora, conhecedora da literatura, eu ainda falei assim, será que eles vão ficar com medo quando ver essa página? Meu Deus, eles amam. Eu fiz esse monstrão aqui e eu procurei, mas é tanta coisa que naquele quartinho não consegui achar pra vocês. Eu fiz ele grandão, em feltro. E aí, ó, quando eu conto essa história, atrás eu fiz um bolso, eu tiro de dentro do bolso todas as características do monstro. Todas, né? Então é um monstro que ele tem desumanidade, ele é desumano. Você sabe o que é ser uma pessoa desumana? É que tem características selvagens, é uma pessoa bruta, é uma pessoa que não tem delicadeza, é uma pessoa que não tem pena da outra, não tem piedade, é uma pessoa desumana. Vê um animalzinho lá passando fome, morrendo, ele não tá nem aí. Vê uma pessoa no chão, ferido, machucado, ele não tem dó, ele vai lá tirar selfie, fazer selfie, tá? Esse monstrinho, ele é desobediente. Toda vez que ele entra no coração da criança, ele faz com que a criança fique assim. Só piora, né? Então, o que é desobediente? É aquele que não obedece regras, que não acata as regras. Não vou falar tudo não, porque senão vai demorar. Ele tem brutalidade, tá? Ele é irracional, ele não pensa, ele vai lá e bate e agride. Então, todas as características do monstro, eu digitei, fui lá na copiadora, pedi para plastificar, pronto, isso aqui vai ficar a vida toda aí, ó, né? E aí eu trabalho o mês inteiro com eles, não dá só para contar a história e largar lá, tá? Então, eu exploro. E aí, ó, uma coisa que eles observam bastante. Ah, tia, a babona dele aqui, a boca fede, né? Porque aqui na frente vai falar que o monstrinho é porcalhão, fedorento, melequento. E quem tem em seu coração se parece com ele. A palavra de Deus diz que nós devemos ter a aparência de Cristo. Porque nós somos feitos por Deus para ser a sua imagem e semelhança. Então você quer se parecer com quem? Se você quer se parecer com Deus, você tem que mudar as suas atitudes. Quem tem Deus no coração não mente, não rouba, não agride, não machuca os animais, né? Então tudo isso o Luke ia fazendo. E ó, a aparência dele muda. Quando o monstrinho está no coração dele, ele comete maldade. A aparência muda, né? Mas a consequência, isso mesmo, Silvana, a formação de personalidade. Isso é caráter. Você na frente da mãe, você ser uma coisa e atrás você ser outra. Você não pode ser assim. Eu tenho algumas colegas psicólogas, psicopedagogas que amam trabalhar esse livro. E sabe o que uma me falou uma vez? Ela disse assim, tia G, gente, aquela dinâmica, eu não coloquei aqui. Você dobra o papel, depois eu posso fazer e postar a foto para vocês. Você escreve o seu nome, o monstrinho do nome, depois você recorta e quando abre, fica em formato de um monstrinho. E aí ela diz que trabalha isso. O mal
está dentro da gente. Todos os dias nós temos que mortificar a carne. Nós temos que repreender o mal e nós temos que deixar o nosso espírito santificado através da oração, através de jejum, através da adoração a Deus, através da caridade, ajudando as outras pessoas, sendo útil e tendo frutos do Espírito. Tendo frutos do Espírito, porque se a gente não faz isso, o mal toma conta, né? O velho homem toma conta. E aí ela pede assim, ela diz que faz uma atividade assim. Essa é lá de Fortaleza. Ela comprou o livro, tá usando lá no consultório dela. Ela fala, gente, eu quero compartilhar o quanto que as crianças amam esse livro. Ai, gente, tá sendo instrumento, né, de psicólogos. Eu fico muito assim, feliz da vida. Aí ela disse que quando ela trabalha meses, né, porque é um dia só no mês que a criança vai lá. E aí fala pra ele assim, desenha a sua família depois que eles ouvem a história. E agora desenhe você. Uma grande maioria que chega lá, eles desenham o Crook como se fosse eles. Porque vão muita criança já com aquele instinto, sabe? Maldoso. E eu falei, nossa, ela disse, eu trabalho tanto já com esse livro e o quanto é rico, né? O quanto que eu exploro totalmente de forma pedagógica com eles e de forma psicológica, porque eu trabalho a terapia, né, através da leitura. E me chamou muita atenção. Então, quando você também faz um erro, quando você comete alguma coisa errada, tem consequências o seu erro. E o Luke vai ter consequências. A consequência dele aí, ele vai ficar sem amigo. Porque ninguém quer ser amigo de criança que mente, que bate, que pega as coisas dos outros escondida. Ninguém quer amigo assim. Você quer ter amigo? Então você tem que mudar as suas atitudes. Foi isso que ele fez. Ele chega pra mamãe, a mamãe percebe, né, que ele tá triste, que ele não brinca mais com os amigos e tal, e aí ele fala pra mamãe, ele confessa o pecado, né? Aí ele chora, arrependido. Aí a mamãe fala assim, filho, tem solução, né? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vai em todas as pessoas que você fez mal e peça perdão. E não pratique mais essas obras. Mude as suas atitudes. Agora, filho, você vai precisar conquistar a confiança dessas pessoas novamente. Filho, eu gosto dessa frase. Só vencemos o mal com o bem. Você pode sim ser uma pessoa melhor e eu vou te ajudar. Em primeiro lugar, comece a pedir perdão a todas as pessoas que você magoou. Aí a mamãe começa a ensinar a ele, né? Diga que você sente muito e que isso não vai mais se repetir. Conserte as coisas que você bagunçou. Se você mentia, não minta mais. Se você roubou, não roube mais. Se você quebrou, conserte. E naturalmente as pessoas voltarão a confiar em você outra vez. É valores para a vida, né? Assim fez Luke. Arrumou toda a bagunça que fez. E aos poucos, o monstrinho foi sumindo do seu coração. Porque o mal, ele não se casa com o bem, né? Ó o monstrinho indo embora. E ele voltando a ser gentil, ele dando a florzinha aí, voltando a ser gentil, né? Novamente. Luke aprendeu que com o mal não se brinca. Pelo contrário, afasta-se dele. Assim Luke voltou a ser um menino lindo e feliz como era antes. E aí vem o Salmo 140, versículo 1. Livra-me, Senhor, do homem mau e guarda-me, ó Deus, do homem violento. Versículo chave que você pode trabalhar com esse livrinho. Olha quanta coisa a gente pode... Gente, deixa eu olhar o horário, porque a gente é assim, né? A gente vai conversando. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui, gente. Dá uma lida aqui rapidinho. A pessoa que é míope é uma bênção. Deixa eu dar uma lida aqui.
Tem alguma pergunta, pessoal? Pode ir fazendo, viu? A gente vai conversando. Oi, tia Geine, né? Da Colômbia, seja bem-vinda! Monstrinho Crook português e espanhol. Olha as coisas lindas que Deus faz. Menina Flor, português e inglês. Branco de Neve, português e inglês. Festa do Chá, português e inglês. E está em vários países para a glória de Deus. Inclusive o Monstrinho Crook está no Paraguai, nas missões lá do Paraguai. Ó, meus gatinhos aprontando, gente. Fran, aonde consigo comprar os livros? Tem duas opções. Você pode ir no meu perfil do Instagram, que tem um link da loja, e lá pelo link da loja você pode comprar no cartão ou no boleto. Mas se você quiser o Pix, você pode me chamar aqui no direct e eu te passo o Pix, que é meu celular, e você envia. Inclusive vai ter uma promoção específica para quem está aqui no grupo, para quem assistir a live. Eu vou estar fazendo qualquer um deles, vai sair a 25 e o frete fixo a R$10. Se você comprar 10 livros, o frete vai sair a R$10. Gente, ó, só esse aqui é 35, tá? Então, para quem está no grupo, a promoção de 25. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, vou postar o link para a loja, porque às vezes a pessoa quer comprar no cartão. A tia Lu falou aqui que nascer albino na África é um problema. São rejeitados, são mortos. São mortos. Foi obrigada a ONU a entrar com a rede de proteção para os albinos. Inclusive, quando eu lancei esse livro, eu fiz até uma live com um rapaz que ele é albino, e ele disse que ele luta pelos direitos dos albinos no Brasil, que eles não estão no censo. O preconceito é tão grande que eles nem são contados no censo, né? E eles, é uma porcentagem muito grande de albinos no Brasil, então eles já nascem com necessidades específicas. Eu falo tudo isso para as crianças quando eu conto a história. Eu tenho um bebê albino que a tia Sandra fez para mim, um fantochezinho branquinho, desse cabelinho branquinho, coisa mais linda. E aí eu falo que eles já nascem, a grande maioria é difícil não ter problema de vista, né? Os olhos são bem clarinhos, então ele já, até para enxergar é muito difícil. Problema de pele, são propícios a ter câncer de pele, né? Por causa da sensibilidade da pele. Não tem proteção, né? Não tem melanina. E os ossos também, tá? Então, meu Deus, essa criança já nasce sofrendo. Aí uma pergunta que eles fazem sempre: por que, tia, que essa criança nasceu assim, com essa cor? Existe um estudo, né, que é a genética. Só nasce albino se o pai e a mãe forem negros puros, né, sem mistura na origem, na descendência. Então, negros puros. E o estudo que vários cientistas fizeram, principalmente para explicar o porquê tanto os albinos nessa região da Tanzânia, foi a mistura de sangue, né, de serem parentes, muitos primos, até irmão de primeiro e segundo grau se casando, então dá muito isso. Então lá eles não têm, eles prometem, né, os filhos uns aos outros, então não tem essa questão de evitar que se case com parentes, eles preferem que fique na mesma família, né, e aí nasce. E aí quando nasce albinos, eles acreditam que nasceu um espírito maligno. Dos dois, ou eles vão matar, ou eles vão fazer obras de magia negra com essa criança. Pode pesquisar, tá no Google para ninguém, sabe, tá escancarado para todo mundo ver, mas ninguém fala, né? Eu acho assim, ó, você tem que lutar pela causa de um, tem que lutar pela causa de todos, tá? E a causa dos cadeirantes, e a causa dos cegos, e a causa dos surdos, e, sabe? Então tem que lutar pela causa de todos, né? E lá foi por isso que tem essa aldeia, uma aldeia só para proteger os albinos. E esse livro, né, quando eu fiz, veio, depois que eu lancei ele, foi que veio em meu coração um testemunho que eu ouvi quando eu era criança. Não, às vezes as coisas ficam no nosso subconsciente, a gente não sabe nem por que veio, né? De uma missionária que ela foi evangelizar uma aldeia
africana e nasceu um albino. E eles estavam falando que era para matar, né? E aí ela tomou a frente e disse que não, que aquela criança era preciosa para o Senhor, assim como todos eles eram preciosos para o Senhor, e que não ia, era inadmissível, não ia aceitar que eles fizessem isso. Corajosa, né? Missionária brasileira. E o chefe da tribo disse que se ela provasse que essa criança era de Deus, era uma criança abençoada, que a criança sobreviveria e ela também. Caso contrário, se ela não desse uma prova, um sinal que essa criança era uma criança vinda dos deuses, como eles falavam, a criança ia morrer e ela também. Então ela se ajoelha no meio dessa tribo e começa a orar, pedir ao Senhor que faça um milagre. Porque eles falaram isso, né? E o ritual para acontecer lá, o sacrifício, eles já estavam providenciando. E nessa aldeia não chove. Não chove, é rara, tem um período do ano que raramente cai alguns pingos de chuva. Eles andam quilômetros e quilômetros para pegar um barrinho, né? Então eles vivem mais, é do sangue dos animais que eles furam e bebem, é do leite, né? No Discovery mostra até essa tribo. E aí ela se ajoelha no meio da tribo, né? E começa a chorar e pedir ao Senhor que faça um milagre. E naquele dia, eu conto até isso aqui, né? Que há uma mudança no céu e começa a ter uma tempestade. Raios, relâmpagos, trovão, ventania. E começa a chover, né? No meu livro eu coloquei que começou a nevar, para dar a ideia do branco de neve, né? Da cor da neve. E aí eles falam, nunca choveu, não chove esse período do ano nunca. E quando chove, chove muito pouco. Isso aqui é um milagre. E aí eles se ajoelharam e toda a tribo se converteu ao Senhor. E ela conseguiu, né, com que Deus, né, fizesse essa criança estar viva e ela também sobreviveu. Então, né, você imagina o quanto que uma criança, se pega um livro desse, uma criança albina, se ela pega um livro desse, o quanto que ela não vai aumentar a autoestima dela, né? Imagina o tanto que ela não sofre, gente, com bullying na escola. Meu Deus do céu, é triste, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Fran, já respondi, né? A tia Lu falou que viu um fantoche da flor. Gente, eu gosto de contar as histórias sempre com um recurso. O monstrinho cru, que eu tenho vários recursos. O monstrinho cru que eu fiz, o avental. Ah, eu vi que a tia fez hoje. Gente, que coisa linda aquele recurso. Uma sacolinha. Vou fazer pra mim. Vou fazer não, mandar a menina fazer pra mim. Meus recursos, a grande maioria é da tia Sandra. Porque eu passo o personagem pra ela e falo, ô tia Sandra, faz pra mim. Esse aqui ela já tinha criado, né, da família Jujuba dela. Aí eu falei, eu preciso que seja ruivo. Vale ressaltar, os ruivos são minoria. Os ruivos também são excluídos. Os ruivos também sofrem preconceito e discriminação pelo cabelinho vermelho, pelas sardinhas, tá? Olha, e eu não foi assim nada premeditado. Eu só, quando o rapaz foi fazer o desenho do personagem, eu falei, eu gostaria que ele fosse ruivo. Eu fecho os olhos e imagino ele ruivo. Inclusão também, né? Então, ele aqui na frente da mamãe, um anjinho, né? Olha que crianchinha linda, comportada. Quando a mamãe não tá, misericórdia, Senhor. Então, eu gosto de contar com esse. Tenho também o avental, tenho um bonecão grande. A menina Flor, eu tenho um fantoche grande que ela canta, né? Ela fala. E esse aqui também, sucesso agora na Bienal de São Paulo, a última que eu fui. Tia Sandra também que fez. Eu vendo também, tá, gente? R$35. Assim, é só ruim, porque pelos correios, né? O frete do correio, só Jesus na causa. Ó, coisa mais linda. Aí eu mandei a foto da menina Flor pra ela, ela criou. O tesouro da fazenda do vovô, eu também tenho. Ó, tá até embaladinho. A vovó fofíssima.
E o vovozinho também, coisa linda, olha, gente, coisa mais linda, Jesus. É lindo demais. Só o morangão. Vocês viram, né, que eu tenho um gato aqui em casa. Eu tô na luta aqui com esses gatos. Pariram, aí a gente não deu, ficou aqui com um bocado de gato, né? E aí eles bagunçaram. Mas eu vou mandar fazer outro morangão pra mim. E olha que coisa mais linda de Jesus, gente. É o bebê albino, gente. Olha isso aqui. Os cabelinhos dele branquinhos, gente. A sobrancelha, branquinha. Botei até um bubuzinho aqui, olha. A arte da tia Sandra Souza. Olha que coisa mais linda de Jesus. E tem um fantoche também que ela fez, tá? Do albino, coisa mais linda. Então, eu gosto de contar. Esse aqui, eu ainda não contei. Eu gosto de contar com o grandão, porque eu vou vestida de africana. Agora vai vir Semana de Consciência Negra, as escolas pedem. Então, aí eu visto com aquela roupa, boto o turbante, aí já falo um pouquinho da cultura, né, africana. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Acaba pulando, gente. Aonde o quê? Eita. Pastor Carlos Duarte fala que mulheres têm fio desencapado e os homens têm a caixa do nada. Isso mesmo, tia Lu. Para as crianças do abrigo, eu conto muito, viu? Acho que quase todos eles eu já contei para as crianças do abrigo. Isso, formação de personalidade. Muitas áreas, gente, muitas áreas espirituais, né? A tia pediu aqui para eu destacar para usar mais em escolas, mas não tem como, né? Não tem como a gente não associar a igreja. Davi era ruivo e sofria exatamente, sofria com o desprezo da família. Os ruivos também precisam, a gente precisa incluir todo mundo, gente. Então eu tenho um cadeirante, eu tenho um ruivo, né? Tá vindo coisa linda aí que o Senhor fez. Coisa mais gostosa. O Pequeno Jumentinho é um conto natalino, que eu já tinha escrito e tava ali, eu falei, não, eu vou lançar. Lancei no final do ano. Ele foi parar, eu fiz o lançamento dele na igreja TDM Church lá em Boston. Fizemos lançamento online, a igreja comprou os livros, distribuiu para as crianças, fizeram cenário, coisa linda de Jesus. Tem música, né? Tem o filminho dele. Esse ano agora eu vou lançar o filminho dele, que eu não postei porque eu já tinha feito o lançamento já no final do ano e não dava. Então, para cantar com as crianças na igreja tem ele. E ele é um jumentinho especial, ele tem nanismo. Conhece alguma historinha que tem nanismo? Que fala de nanismo? Pois é, o meu jumentinho, ele é especial, ele tem nanismo. Então ele fica muito triste, deprimido, porque, né, os seus irmãos todos os dias saem para trabalhar com seu pai, são burro de carga, mas ele é muito pequenininho, ele não é do tamanho dos irmãos dele, ele é fraquinho, ele é triste. Gente, a mãe dele dá cada lição. Jumentino ficava muito chateado. Eu não sirvo para nada mesmo. Olha lá. Eu sou pequeno e fraco. Nunca vou poder acompanhar meu pai com os meus irmãos, dizia ele. Gente, é difícil eu contar essa história e não chorar. Todas as 3 vezes que eu contei, eu chorei. Coisa feia, a contadora chorando. Aí a mãe fala, calma, meu filho, dizia a mamãe. Já entala. Cada ser vivo nessa terra nasceu com um propósito. Eu tenho certeza que você tem a sua missão. Você é muito importante, filho. Aprenda a agradecer diariamente pelas coisas boas que você tem. Você é jovem, é saudável, é muito esperto também. Você tem a vida toda pela frente. Vamos fazer o seguinte? Aprenda a cantar e a dançar. A música alegra a alma. Mamãe linda. E aí Jumentino passa a usar agora, né, a canção para aliviar, a terapia para aliviar esse sentimento que ele tem. E aí um belo dia os irmãos chegam
né, das aventuras com o pai aí do trabalho, e ele sobe lá na montanha e faz uma oração. Ele vê uma estrela linda, diferente, que ele nunca viu. E aí ele fala, né, Jumentino se entristeceu demais, saiu correndo e foi parar no alto de uma montanha. Estava escuro, pois era noite. Jumentino chorava. Foi quando ele olhou para o céu e viu uma grande estrela diferente. Resolveu fazer uma prece. Senhor Criador que tudo formou, eu não sei o porquê o Senhor me fez assim. Porém, quero pedir, Senhor, cuida do meu destino e me dê um futuro feliz, pois no momento me sinto tão inútil e sem valor para ninguém. Ai, a vontade de chorar. Jumentino percebeu que a estrela brilhou mais forte ainda, e que ela estava grande e reluzente. Mal sabia ele que aquela estrela também era muito especial. Retirou-se dali e foi dormir. Aí, né, não dá para contar tudo. José vai aparecer, não vai ter nenhum jumentinho para levar as coisas da Maria. E ele vê, aquele jumentinho ali, né? O dono do estábulo fala, ele é muito pequeno, não vai te servir. Aí José fala, não, ele é ótimo, porque ele é calmo, minha esposa está grávida, eu preciso, né, de alguém com a característica dele. Ele chora, gente, ele chora porque ele foi escolhido, ele foi escolhido. Glória a Deus, nós somos escolhidos. Olha teu maninho, ele sai todo feliz atrás de José. Ai, meu pai amado, gente. Aí no final, ele vê o neném nasce, né? Ele vê chegando essas visitas diferentes, os pastores vieram adorá-lo. Dizia, vimos anjos anunciando a vinda do Messias, e a estrela apontava o local do nascimento. Como assim? Pensou Jumentino. Então aquela estrela era o sinal do nascimento do Messias? Ele estava emocionado de ter presenciado aquele momento histórico. Nunca mais esqueceria. Tudo estava acontecendo ali diante dos seus olhos. Ele agradeceu a Deus por tê-lo escolhido para ser o condutor do Salvador. Ele voltou para casa, contando todos os feitos que havia presenciado. Como era o nome do casal? Perguntaram seus irmãos. O casal? José e Maria, disse ele. E o bebê, deram-lhe o nome de Jesus. Eu fico toda arrepiada, gente. E ele volta a cantar, tem musiquinha linda com playbackzinho e tudo. Sim, tem o presépio para vocês montarem na caixinha com as crianças na sala. Gente, é coisa linda, viu? Que Deus dá. Aí tem, reciclagem, meio ambiente, preservação do meio ambiente. E tem o ABC da Amazônia, que vai falar sobre as características da nossa Amazônia, a riqueza da nossa Amazônia, mais voltada para as criancinhas da alfabetização. Então você precisa estimular os seus filhos. Tem livro para toda a faixa etária, até para os bebês, livros emborrachados, livros que dá para eles brincarem no banho. Eu gosto sempre também de dar umas atividadezinhas, de colorir com os personagens. As meninas que compram, que vão trabalhar, sempre me pedem os personagens. E aí eu envio no WhatsApp os personagens para elas, para dar para as crianças colorirem, para estudar o passo a passo da história, tá? Para entender a história nos mínimos detalhes. Então, se você é da igreja e quer fazer um projeto literário, você pode associar uma história bíblica. Vou dar um exemplo aqui. Pronto. Você pode... vamos falar sobre Eliseu. Na nossa escola bíblica, esse ano, nós vamos falar sobre Eliseu. Sobre Elias. Elias vai passar por um processo de depressão. Elias vai ficar preso numa caverna. Elias vai desejar a morte, tá? Por causa da perseguição que ele estava seguindo. Então, lá na minha escola bíblica, seja no domingo ou no meio da semana, eu vou trabalhar a história de Elias. No meio da semana, eu não quero que a minha criança fique ali, oscilando sem fazer nada. Vou trabalhar uma literatura com ela, vou dar uma literatura para ela levar para casa, vou trabalhar as emoções. Tudo a ver, eu não estou trabalhando Elias, não estou trabalhando, né, essa mudança de emoções, de sentimento que Elias estava tendo aí.
Vamos trabalhar também as emoções das nossas crianças. Então, é um exemplo, né, entre muitos outros que a gente pode encaixar aqui, tá? Então, gente, sem mais delongas, né, eu sei que já tá tarde, eu espero ter sido útil para vocês. Se quiser alguma pergunta. Sandra Souza, eu amo os fantoches, porque o que eu mais gosto dos fantoches da Sandra, além de lindos, é o conforto que tem na mão. As mãos cabem perfeitamente. Os ruivos são lindos, mas na escola mesmo a gente vê o quanto que eles sofrem, viu? Sim. Tia, como saber se a criança está falando a verdade sobre o abuso? Olha só, uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Nós estamos em um tempo tão mau. Criança mente, tá? Criança mente, criança inventa. Criança também tem o poder de colocar um adulto em uma condição muito constrangedora. Olha, eu tô falando isso como mãe e como professora, porque eu já vi coisa. Pronto, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Uma criança de 3 anos, em uma escola que eu trabalhei, em um pavilhão, a escola era fundamental. No outro, onde essa criança ficava, a escola era educação infantil. Do lado de lá, o porteiro era muito ríspido e exigente, porque ele precisava ser assim para que as crianças não saíssem, porque ele estava protegendo o filho dos outros. Então ele ouvia as professoras e outros colegas falar: eu vou chamar o tio fulano. Se você desobedecer, eu vou chamar o tio fulano. Ela nunca nem viu o tio fulano. Ele nunca nem chegou na área que ela estava, porque eram 2 prédios separados e ele não tinha que ir para lá. Ela chegou em casa e disse que o tio fulano brigou com ela, bateu nela e colocou ela de castigo. O que aconteceu? O pai foi lá, manifestado. Queria porque queria quebrar a cara desse tio. E aí o tio falava assim: eu nunca fui no prédio que a sua filha está. E o pai falava: sabe o quê? Ela é uma criança, ela não ia mentir. Ela não ia mentir. Você fez isso com ela sim. Eu vou te colocar na cadeia. Por sorte, a escola tem câmeras por tudo quanto é lugar. E aí esse rapaz falou: então agora quem vai te colocar na cadeia sou eu. Quem vai te abrir um processo criminal sou eu. Porque nós vamos puxar em todas as câmaras. E aí eu quero que você me prove qual foi o dia que você me viu entrando nesse prédio. Entrando, porque eu não entro nesse prédio. Claro que não acharam dia nenhum essa pessoa entrando no prédio. O que chegamos à conclusão e que na hora veio na minha mente, falei: eu já sei o que aconteceu. Ela ouviu, porque quando os meninos maiores vinham para o prédio menor, as professoras falavam isso: vou chamar tio fulano, você vai ficar de castigo, viu? Vai te dar uma bronca, você vai ficar de castigo. E ela fantasiou essa história. Então, quando a gente trabalha com prevenção, a gente tem que ter muito cuidado de não acusar uma pessoa sem prova. A criança que ela está sendo abusada, ela tem mudança de comportamento. Ou ela fica agressiva, ou ela fica desleixada, ou ela fica muito assanhada. Eu tinha uma aluninha que ela tinha o quê, meu Deus? Uns 4 para 5 anos, por aí. E ela baixava, botava as perninhas para trás, ela ficava o tempo todo assim. Entendeu? E a gente reclamava, chamava a atenção dela, botava ela sentada. E ela falava: não é bom, eu gosto. Ela percebeu que ali ela sentia prazer. Então, como que essa criança descobriu isso? Do nada, só sentando? É algo a se observar.
criança que tá beijando no outro na sala, criança que tá tocando no outro coleguinha. A gente cansa de ver isso. Tá querendo ver as partes íntimas do coleguinha em casa, como é que tá sendo. Então, se essa criança, que ela já é aflorada desse jeito na escola, e aí você faz um trabalho desse de prevenção na sala, e a criança fala assim, porque, né, o titio fez isso, né, o vovô fez isso, é de você acender um alerta, né, e aí chamar os responsáveis e procurar descobrir, porque geralmente, a grande maioria das vezes, né, através de um exame, né, tem como saber se essa criança ela já foi, né, mexida. É mais difícil com os meninos, porque os meninos eles não falam, é muito difícil para eles falarem, eles não falam, né, e para você detectar, visualizar, né, que ele está sendo ali mexido é muito mais difícil. Então é um assunto bem complexo, mas por mais que essa criança ou essa adolescente chega para você e fala, aconteceu isso, você precisa, em primeiro lugar, ouvir, apoiar, abraçar, acalmar, né, se acalmar também, para que você ouça diversas vezes o relato. Uma característica de uma criança que está mentindo, ela não consegue, né, dar detalhes e nem recontar essa história. Toda vez que ela conta, ela inventa uma coisa, ela mente, ela conta uma história diferente, entendeu? Aqui no município teve uma história, inclusive essa história aí tá, não sei se é coincidência de ter repetido com outro, mas aqui aconteceu isso. A criança não sabia as partes do corpo, e aí um dia ela chegou na escola e falou, a professora trabalhou o semáforo do toque e tal, e ela disse, titia, o meu tio fica lambendo o meu biscoito. Meu tio fica lambendo o meu biscoito. Ela chamava a parte íntima dela de biscoito. Até que a professora fosse cair a ficha para saber que biscoito era esse. É uma das coisas que eu coloco aqui no livro, ensine, né, no livro da Flor tem os 10 passos de prevenção. Ensine a criança sobre as partes do seu corpo e os nomes corretos que ela tem. Assim ela vai poder chegar a dizer, mamãe, fulano tocou aqui, tocou ali, fez assim. Um alerta que eu deixo sempre também, né, que os pais olhem os celulares dos filhos pequenos, mesmo que fique ali com o seu. O YouTube, gente, tá terrível, um desenho mais terrível atrás do outro, tá? Desenhos que são feitos para meninos para 14 anos, 16 anos, mas que tá ali aberto, que qualquer um pode assistir. Sabe, tem uns 3 meses, o Espírito Santo, ele é lindo demais. Eu tava ali na minha cozinha, preparando o almoço, louvando, e o meu filho quietinho aqui no quarto. E todo mundo estava em casa. E me veio aquilo no meu coração. Foi igual quando a Flor nasceu. Vai lá no quarto. Aí eu, vim no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele deu aquele pulo e sentou na cama. Aí, quis mudar a televisão. Falei, não, peraí, calma. O que é que você tá vendo? Nada, mamãe, nada. Não, com licença, eu quero ver o que você estava vendo. Quando eu olhei, um desenho chamado Minecraft. Não é desenho, é um joguinho que eles fazem vídeos desse jogo. O que é que acontece? As crianças são loucas por esse Minecraft, que é um joguinho de montar. Aí ele monta casa, ele monta bichos, ele monta fazenda. Sabe o que eles fizeram, gente? Eles estavam fazendo vídeos obscenos com os personagens do Minecraft. Sabe, com encenações do Minecraft tendo relação, até mesmo com do mesmo sexo, né? Coisas horríveis. Eu falei, o quê? Falei, só o Espírito de Deus para me trazer aqui para eu ver isso. Isso porque já está bloqueada a parte dele, né? Que é só para ele ver coisa infantil. Mas isso foi como conteúdo infantil. Aí eu já chamei os mais velhos, porque os mais velhos é super entendido das coisas. Olha aqui, o que seu irmão tá vendo, não sei o que. E aí ele sabia que era coisa errada. 7 anos, ele sabia que era errado, tá? Eu acho que
o áudio e a posição, ele sabia que era errado, então quando eu cheguei ele fez assim, né? Mãe, não vou ver mais, eu tava assistindo, apareceu isso. E as meninas falaram, não mãe, realmente aparece. A criança vai assistindo os desenhos, vai assistindo, daqui a pouco eles começam a lançar o que não presta, e aí aparece pra criança. E essa série é uma série infantil, só que eles estão fazendo os vídeos e colocando em cima e jogando na internet. Então, assim, se o Espírito de Deus não me incomodasse para ir ver, eu nunca ia saber, sabe? Se eu não tivesse a curiosidade de parar e prestar atenção no que é que tá ali, assistir, eu sempre assisto os desenhos, os livros. Gente, tem livro aqui. Eu ia até mostrar para vocês. Aí depois eu fiquei pensando assim, não sei se depois, né, pode dar processo e tal. Mas eu tenho um livro aqui que tá aí, ó, como destaque, né, de livros ótimos para os seus filhos e tal. E quando eu comprei, que eu fui ler, tem nada de bom. Não tem nada de bom. Então até os livros, cuidado com a literatura que você leva para o seu filho. Porque você pode até tentar fazer algo que é para prevenção e acabar até excitando algo que não é legal, né, nessa criança. Como, por exemplo, magia negra, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mais uma pergunta, povo lindo. Deixa eu ver aqui. Mas é difícil saber mesmo. Se ficar contando detalhes, pode saber que tem fantasia. Exatamente, também tem essa questão da fantasia. Às vezes, porque assistiu um filme para adulto. Às vezes, porque assiste os pais namorarem. Ela viu o pai e a mãe fazer. E ela vai fantasiar. Inclusive hoje, né, o órgão de saúde, de defesa, já disse que a criança também presenciar é um abuso. Porque o que fica na mente dela tem o mesmo efeito de um abuso, de terem tocado nela, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sempre tive esse cuidado, né? Nas nossas casas, assim, as crianças sempre gostaram muito de dormir no nosso quarto, na nossa cama, e aí sempre ter esse cuidado, né? De tirar, quando eles pegassem no sono, tirar, levar para o outro quarto. Garantir que estava tarde o suficiente para que não tivesse nenhum acordado, que o sono, que eles estivessem dormindo, para evitar esse tipo de coisa, tá? Gente, muito obrigada. Muitas crianças dormem no mesmo quarto. Eles fingem que... Exatamente. Eles fingem que dormem. Então, né? A gente sempre fala assim, ô meu Jesus, deixa eu dar 2, 3 horas da madrugada. Vamos, né? Vamos garantir que tá todo mundo roncando. Então, gente, tem que tomar cuidado. Eu sei que é difícil para algumas famílias, que as casas são bem pequenininhas, fica ali no mesmo cômodo. Mas há tempo para todas as coisas, né? E há tempo adequado também para todas as coisas. Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada por você que ficou aí, né? Até mais tarde me ouvindo. Eu espero que tenha sido útil, né, para você. Eu agradeço a tia mais cedo, esqueci o nome dela, que fez o recurso do monstrinho cru, que achei a coisa mais fofa, mais linda. Deus abençoe vocês. Se quiserem sugestões, né, de algum livro específico para determinado tema, eu tenho aqui muitos livros, muito. Eu gosto muito de trabalhar também os livros do Max Lucado, né? Tem muitos livros bons. Olha isso, um menino de 10 anos namorando uma criança de 6, né? Esses meninos mais velhos já estão bem informados, que a internet hoje, meu Deus do céu, né? É uma informação atrás da outra. Obrigada, tia Niva, pela oportunidade, né? Que Deus abençoe vocês. Eu estou à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem. Pode ser que eu não atenda na hora. Eu procuro sempre atender na mesma hora. Mas eu sou professora, trabalho o dia todo, né? Nos finais de semana, graças a Deus, trabalhando para Papai do Céu. Mas sempre que eu puder, tá? Estou aqui à disposição. Então, seja para
uma indicação de um livro, seja para projetos, tem vários projetos aqui montados até para a igreja, como evangelizar com livros, né? Os ideais para a gente evangelizar são esses que falam de plano de salvação, como montar um clube de leitura, como montar um projeto literário na igreja, tá? Então, precisando, estou à disposição, ó. Muito obrigada, fiquem com Deus, bom descanso. Isso. E Deus abençoe a cada um, tá? Qualquer coisa pode chamar aí no particular. Exatamente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.